Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Verdão sofre com desfalques, algumas preservações, perde jogadores no decorrer da partida, mas arranca uma vitória no último lance do jogo contra o Cruzeiro e agora é o novo vice-líder do Brasileirão. Vamos falar sobre esse jogo? O Cruzeiro também jogou bem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O próprio Abel Ferreira reconheceu, na sua entrevista coletiva, de que se tivesse que ter algum vencedor na partida, este seria o Cruzeiro. Mas é claro que ele está comemorando esse 1-0 conquistado na última bola do jogo pelo argentino Flaco Lopes, que entrou no lugar de Zé Rafael. Vejam só, o Abel Ferreira foi pro tudo ou nada, nos minutos finais, acabou tirando o trem e botou um centroavante para tentar aquele abafa final, uma bola parada, sempre algo pode resolver. Brilhou a estrela do português e também, obviamente, o treinamento, É o clube que mais aproveita a bola parada no Brasil. É impressionante. Agora, o Cruzeiro fez um jogo de enfrentamento, cara. Fez um jogo interessante, tá lá no meio da tabela, 12º, mas é um time que começou bem quando veio da Série B, depois começou a dar uma patinada, mas agora está ali dentro de uma regularidade. Tem um time interessante, só que perde o Matheus Vital logo no começo do jogo por conta de uma lesão. Aí o Pepa coloca o volante Machado e o time meio que trava um pouco as ações do Palmeiras no primeiro tempo. E mesmo assim, o Marcelo Lomba ainda fez algumas defesas importantes, porque o Cruzeiro ainda conseguiu se soltar o ataque, O Arthur Gomes, ex-Santos, um jogador muito incisivo pelo lado esquerdo, botou o Bruno Rodrigues na reserva. O Gilberto, que depois entrou, um cara que briga muito. Tem o Rafael Elias, o Papagaio, que tá no ataque lá também. E o Wesley, ex-Palmeiras, os dois, o Papagaio e o Wesley, são ex-jogadores do Palmeiras. O Wesley teve, inclusive, a bola do jogo, no segundo tempo, numa jogadaça do Lucas Silva, que estava no Grêmio, meio que não aproveitado. No Lucas Silva a gente sabe como ele já jogou muito bem, saiu dali para o Real Madrid e os torcedores dizem que ele nasceu para jogar no Cruzeiro. Ele está jogando um pouco mais avançado, quase como um 10, E ele dá um passe maravilhoso, rasgando a defesa do Palmeiras, e o Wesley chega na frente do goleiro e desperdiça. O Lomba fez boas defesas no primeiro tempo, mas também o Rafael Cabral fez algumas interessantes no segundo. Teve um chute cruzado do Rony pela direita, teve uma cabeçada do Gustavo Gomes no centro da área, teve algumas chegadas do Palmeiras, e o 0-0 talvez fosse o resultado mais justo, Até não acho que o Cruzeiro talvez devesse vencer o jogo, mas acho que não merecia perder pelo que jogou. Só que o futebol não tem isso, O futebol é bola na casinha e o Palmeiras, ele imprimiu algumas preservações nesse jogo. O goleiro Everton, por exemplo, por isso que jogou o Lomba. O Dudu, que vem sofrendo com desgaste, e o lateral esquerdo Piquerez da mesma forma, por isso que jogou o Vanderlan. Mas de resto, o Mike na direita, a dupla de zaga titular, o Murilo e o Gustavo Gomes. No meio de campo, o Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga. Aí o John com o Rony e o Arthur. Ou seja, quase um titular, mas com algumas preservações. Só que aí, no decorrer do jogo, o menino sentiu, acabou sendo substituído. O Luiz Guilherme, cara, que fez a jogada da falta que originou o gol, sentiu uma lesão muscular e o Abel já disse que ele tá fora do próximo jogo. Então deve ter sentido uma lesão um pouco mais séria, pelo menos muscular, Ele tá fora do próximo jogo, aparentemente. Contra o Cuiabá, de Daverson, o Palmeiras também não vai ter dois jogadores que atuaram hoje, o Gustavo Gomes e o Vanderlan, mas aí por suspensão, receberam o terceiro cartão. Aí o Luan volta na zaga e o Piquerez volta automaticamente para a lateral esquerda. E com isso, o Palmeiras provavelmente vai ter o retorno também desses jogadores preservados, o goleiro Everton, como eu já disse, o Piquerez e também o Dudu. O Abel foi muito consciente na sua entrevista coletiva sobre o desempenho do time no jogo, porque muito se fala do Campeonato Brasileiro perdido já com essa distância absurda que o Botafogo abriu. Mas o Abel tem aquela linha da mentalidade competitiva de que você tem que entrar em todos os jogos para vencer. É difícil, viu? É difícil porque é um time que está super bem na Libertadores, tem a chance de encarar o inexpressivo Deportivo Pereira e com isso chegar até uma semifinal, e aí a partir dali a gente não sabe o que pode acontecer, e aí são 2 jogos para uma final e 3 jogos para ser campeão de novo, mas é claro que tem que jogar ainda contra o Deportivo Pereira, e ao mesmo tempo você precisa
jogar no Brasileiro para se manter ali nas primeiras posições e ver o que vai acontecer. Tem um segundo turno ainda inteiro pela frente. O fato é que o Palmeiras retoma a vice-liderança, 34 pontos, passa o Grêmio, que venceu o Fluminense na rodada, mas o Grêmio tem um jogo a menos, né? Só que não tem data para acontecer, é contra o Corinthians na Neoquímica Arena, não dá para dizer o que vai ser desse jogo. Então isso foi jogado lá mais para frente. O fato é que o Palmeiras encerra o primeiro turno na vice-liderança de um Botafogo absurdo, avassalador e tudo mais. O que a gente precisa entender desse jogo? Eu tento entender que o Palmeiras vive um estágio regular de títulos, de consistência, especialmente sob comando do seu brilhante treinador e com uma possibilidade muito grande de ser campeão da América de novo, porque o brasileiro realmente ficou muito complicado. Agora, eu também tenho a ponderação, a cautela de nem ir tanto para um lado nem para o outro, de entender quando a torcida cobra por reforços. Porque hoje deu certo a saída do Zé Rafael e a entrada do Flaco Lopes. Numa bola parada lá, o argentino resolveu, e que bom, porque isso dá moral, dá confiança. O Abel é um cara que ele tá fazendo a parte dele. Ele tem rodado o elenco. Meninos, o Luiz Guilherme tem 17 anos. E ele mesmo disse, né? Ele gosta de jogar de 10, ele não gosta de jogar pelo lado, ele entrou pelo lado. Mas, para jogar na do Veiga, vai ter que comer um pouquinho de arroz com feijão, né? E tá tudo certo, porque o Endrick tem 17, fez agora. O Luiz Guilherme, 17, o John, que é jovem também, que vem ganhando regularidade, o próprio Vanderlan. Realmente o Palmeiras é um case, é um exemplo de aproveitamento de jovens. Mas você não pode, na minha opinião, depender apenas disso para conquistar os principais títulos. Pode ser até que ganhe, porque o Abel é um gênio da Casa Mata. Ou do banco de reservas, né? Os gaúchos falam casa-mata, né? O Abel é um gênio e ele sabe muito bem como aproveitar e nós sabemos como é diferente a entrega de um jogador, que eu não estou dizendo aqui que não houve no jogo, mas a mentalidade, a cabeça, a disposição, um jogo de Copa com um jogo de ontem, como foi esse jogo da noite dessa segunda-feira, 7 da noite, mesmo assim quase 40 mil palmeirenses. Então assim, Palmeiras conseguiu uma vitória num jogo muito difícil, muito complicado, com uma perspectiva muito complicada de título, né? E mesmo assim lutou até o fim para conseguir. Eu ainda acho que agora não adianta mais, né? Que a janela já fechou, a não ser jogadores livres de contrato, mas é óbvio que eu entendo a necessidade de você fortalecer um pouco mais o seu elenco, porque aí você depende, especialmente em jogos assim, que você precisa de uma preservação, é o Breno Lopes, é os meninos, né? O John, o Luiz Guilherme, é o Endrick, é o Richard Rios na do menino, que esse eu acho que tá tudo certo, mas enfim, são só essas duas que chegaram, né? O Rios e o Arthur. Contratações pontuais que resolveram um problema pontual. E no resto, o Abel tem se virado com o que ele tem. E se virado muito bem, né? Porque caiu na Copa do Brasil, foi uma instabilidade do time ali, que ele não jogou bem, o São Paulo também estava no seu melhor momento, mas na Libertadores ele tem um ótimo horizonte aí, porque o Flamengo caiu, o River Plate caiu. Então hoje o principal candidato a ganhar o título da Libertadores é o Palmeiras. Jogo de Copa, mata-mata, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é aí que mora a grande joia da temporada, o grande brilho do que pode acontecer. Um Palmeiras tetracampeão continental e indo disputar um Mundial de Clubes mais uma vez. Mas enquanto isso, o time joga no Brasileiro e mesmo quando não joga tão bem como foi hoje, precisa do resultado e ele conseguiu. O Abel Ferreira foi muito consciente na entrevista, o Cruzeiro, de novo, fez um bom enfrentamento, mas perdeu a bola do jogo, perdeu algumas outras oportunidades e aí, contra o Palmeiras, você não pode vacilar, porque senão ele te derruba. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!